Nós vamos dar continuidade na nossa série. Nós estamos pensando nessas semanas sobre o tema que chamei de quando, pensando no tempo, pensando no hoje, pensando naquilo que eu tenho na minha vida, o que eu posso fazer, porque o passado já passou, o futuro eu não sei, eu não tenho certezas de que chegarei lá, mas o meu hoje Deus tem dividido comigo. E eu chamei essa conversa de quando não sei o caminho, que reflete um pouco daquilo que acontece com todos nós quando nós não sabemos exatamente as direções que temos que tomar. Nós não temos respostas para todos os caminhos da vida. Nós temos algumas convicções, nós temos alguns desejos, nós temos planos, mas nós não conseguimos discernir todos os caminhos do começo ao fim, porque do começo ao fim nós enfrentamos variáveis que não estavam ali nas nossas convicções, nas nossas ideias sobre como seria o caminho. Então há momentos que nós não sabemos o caminho. E nessa era que nós vivemos, era de extrema tecnologia, onde nós temos acesso como nunca tivemos antes a tudo. Todas as informações que você queira buscar de qualquer lugar, você encontra na palma da sua mão. E essa variedade agora de informação que vem na minha mão, que entra, que anda comigo no meu bolso, pode gerar uma tremenda confusão para o discernimento do caminho a seguir. Pois anteriormente, pela falta de informação, os caminhos pareciam que eram muito menores. Eram muito mais lineares. Você vivia dentro de uma bolha da sua vida local, no seu bairro, na sua cidade. Ali tinham os seus eventos ou não tinham. E ali tinham, desde a classe da escola, seja ela do ginásio, mudou todos os nomes, é claro, mas quando você estava se preparando ali para a universidade, a maioria já uns iam para cá, outros iam para lá. Era muito limitado. Mas hoje nós temos muitas possibilidades, porque nós lemos, porque nós vamos muito além dos telejornais, do jornal, do papel, ainda para aqueles que utilizam-se disso. E então essa quantidade de informações dá um certo sufocar de para onde será que eu vou? Tem A, B, C, D, vai até o Z e continua além dele. Então eu fico sem uma direção absoluta sobre o caminho que eu quero seguir. E quando as opiniões são muitas, quando as possibilidades são múltiplas, a confusão pode aumentar. E aí o caminho fica muito mais difícil. Porque isso traz em mim e você uma ansiedade. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu devo fazer? E afeta todas as áreas da minha e da sua vida. Portanto, nós nem sempre, primeiro, sabemos todos os caminhos para as áreas da vida. Segundo, a quantidade de informações que lidamos faz com que os nossos caminhos possam estar ou ficar mais confusos. Deixa eu te dar alguns exemplos. A partir do atual que nós estamos vivendo, que é a questão das eleições e da política. O que fazer? Em quem votar? Como manter a minha escolha sem gerar conflitos de relacionamento com o outro que pensa como eu? Olha para você ver, nós somos bombardeados de informações que vão de fake news a notícias verdadeiras, fatos. Tudo está nas nossas mãos. Que caminho seguir? Que caminho seguir nas minhas emoções? Se solteiro, como seguir o caminho sem deixar que a solidão me sufoque, me traga um medo enorme, e esse medo me faça ter uma atitude que eu não deveria? Se casado, como crescer? Como achar o caminho do matrimônio de paz que acrescente a cada dia uma nova experiência e me faça viver a vida a dois com mais alegria e mais maturidade? Vai para a vida profissional. Como me certificar e fazer o necessário para o meu crescimento espiritual, o meu crescimento profissional? Porque nós sabemos como reclamar do trabalho que não gostamos, mas muitas vezes não sabemos como alavancar ou como crescer na nossa profissão. Porque às vezes nós queremos promoção sem desenvolvimento. E isso é meio difícil de acontecer. Se eu não tenho algo a mais para oferecer, poxa, como você quer um desenvolvimento na sua vida profissional?
Na vida profissional, como entender a satisfação e obter a satisfação profissional que eu desejo, para eu acordar com adrenalina, encontrar meu trabalho e nele me satisfazer por aquilo que faço, ao mesmo tempo que às vezes não me agrado com todo o ambiente do meu trabalho, porque é impossível, né, gente, um trabalho que seja 100% céu. Sempre tem uns capetinhas lá no meio. Como administrar os caminhos dos meus recursos pessoais? Aí você fala, não, isso tudo nós entendemos. Será que é verdade? Será que a quantidade de gente endividada que tem no planeta não nos prova que nós temos sérios problemas com a administração financeira? Eu nunca me esqueço da minha adolescência, um dia, quando começa a cair a ficha da sua vida espiritual, eu estou lá no culto, tranquilo, daqui a pouco o pastor chega lá e fala, nós vamos orar hoje pelos irmãos endividados, para que Deus dê trabalho. Que legal, claro, precisamos fazer isso. Senhor, abra as portas. Mas antes disso, ele falou, eu quero orar por todo mundo que tem o seu nome sujo. Gente, eu nunca me esqueço, mais de 99% da igreja levantou a mão, naquele ambiente que eu estava. Eu fiquei chocado, eu olhei, eu falei, meu Deus, todo mundo. Então, nós temos sim problemas de administração financeira, nós não sabemos exatamente, às vezes, o caminho a seguir. Contamos com dinheiro antes de chegar, gastamos antes de receber, isso tudo é parte da vida. E na espiritualidade? Como é o meu caminho de fé, de crescimento, de maturidade como discípulo do Senhor? Como é que eu mantenho a minha agenda para que as minhas energias sejam mantidas e eu tenho força para desenvolver a minha espiritualidade, para entrar nesse lugar secreto que nós cantamos, para que ele não seja só uma poesia, mas seja a verdade da minha vida? Então, todos esses exemplos são simplesmente para te mostrar que nós não sabemos todos os caminhos para todas as áreas da vida. Nós não sabemos definir como vai por aqui que vai dar certo, vai por ali que vai dar certo. Pois durante os caminhos que nós conhecemos, surgem ainda outros empecilhos que vão barrar o caminho, vão desviar o caminho, vão nos levar por outras rotas, e essa é a vida. Então vem a pergunta, será que nós conseguimos, como seres humanos, exercitar o julgamento e definir plenamente o caminho a seguir? A minha resposta é um sonoro não. Eu não acredito. E agora eu vou começar a te responder as perguntas que fiz, para você ir montando esse quebra-cabeça. Eu disse para você sobre o caminho da política. E a pergunta é, o que eu devo então fazer nesta hora onde eu não sei o caminho? Mesmo o mais aqui agressivo que tenha o seu candidato, você pode olhar para ele e dizer, meu amigo, só Deus sabe o que vai acontecer com cada um deles depois de entrar no poder. Antes é uma maravilha. Depois a história mostra o que acontece, o pós-eleição. Então, primeiro, nós precisamos avaliar, nós precisamos analisar, nós precisamos orar. Eu preciso dizer, Senhor, dê-me discernimento para votar. Me mostre o caminho, Senhor. E este é um caminho singular, é a minha escolha, é a sua escolha. E isso jamais deve nos colocar em conflitos. Gente, o que já tem de irmãos brigando porque o meu candidato é A e o seu candidato é B. Pelo amor de Deus, o nosso partido é o reino. O nosso partido é superior. Ah, não, pastor, mas nós vivemos na terra. Eu também vivo na terra com você. E não é por isso que eu vivo na terra com você, que eu vou brigar com você, ou vou me expor a você, para que você seja influenciado pelas minhas escolhas, ou porque eu seja influenciado pelas tuas, e que a gente fique um de um lado do outro. A turma do A, a turma do B, do C, do D, e assim por diante. Eu não fui chamado no reino para fazer isso. Jesus andava numa Canaã, Palestina, o nome que você quiser, Judéia, Capitolina. Ele andava lá com muitos partidos religiosos, políticos, e ele deixava claro, olha, imposto é para César, com Deus aqui é outra história, religiosos continuem com as suas seitas, o nosso caminho é outro, Jesus tem que pagar imposto, vai lá, pesca, tira o dinheiro da boca do peixe, pague o seu imposto, Pedro, pague o meu também. Ele separava bem essa divisão de Estado e povo de Deus. Então não entre nessa, fuja desse negócio,
Fuja dos comentários. Não, mas o fulano, você sabia que o fulano é daquele partido? Nossa, ele está postando. Gente, fica uma conversinha que eu falo assim, meu, que mundo que esse pessoal está? O que nós ganhamos com isso? Então, esse momento é de avaliação, de entendimento, de discernimento e de, Senhor, dê-me o caminho que o Senhor quer que eu use a minha cidadania nesta hora. E que todos os outros possam exercer a sua cidadania sem se sentir de maneira nenhuma menosprezado, porque o candidato dele é aquele que não é, que o outro não gosta. Cada um faça conforme a sua consciência. Nesses momentos, se você tiver uma ideia do que pastor recebe, eu estou entre eles, recebe de convite, de alianças, de pedidos, de amostras de favores. Se o pastor permitir, a gente pode, eu falo, meu irmão, vá para o inferno com sua proposta. Vá para o inferno, porque a igreja não é palanque, meu irmão. Então você já começou errado, já falou com a pessoa errada, e eu sou bem dramático para a pessoa não voltar a tentar conversar comigo. Porque não é esse o meu papel. Não é esse o meu papel. E eu não creio que esse seja o papel da igreja. De chegar lá, então nós temos o caminho agora, e todo mundo, a igreja tem que... Faça o que a sua consciência mandar. O meu singelo conselho é, faça em oração. Não em exposição, faça em oração. E, Senhor, me ajude a discernir esse caminho, porque eu oro por um caminho melhor para o Brasil, porque pior do que está, eu não consigo imaginar como pode ficar. Segundo, nas minhas emoções, nós não sabemos o caminho, como eu disse. E aqui eu quero encorajar primeiramente os solteiros. Siga a sua vida. Siga a sua vida com critério, siga a sua vida com fé, espere em Deus, claro que de olhos abertos, mas espere em Deus, espere em Deus. Nessa manhã, quem esteve aqui viu algumas ovelhas minhas da Inglaterra, que eu disse que eu fiz o casamento há um mês atrás, foi em julho que eu fiz o casamento de um casal que veio aqui hoje, entre uma brasileira e um inglês. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque a conversa dela era assim, pastor, ore comigo, eu quero que o Senhor mande meu esposo. As amiguinhas dela, opa, que papo é esse? Que papo de crente é esse? Que conversinha é essa? A menina é minha maluca, a menina é minha bitolada, a menina... E ela lá fiel, a minha conversa é com Deus. Caramba, Deus deu um marido para ela maravilhoso. Um marido maravilhoso, estão construindo uma vida, duas famílias de Deus que se uniram e que já entraram no meu coração, a outra metade da família, e eu vi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu então tenho que prosseguir a minha vida, prosseguir o meu caminho como um solteiro e dizendo, Senhor, eu não sei o caminho. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu peço, dê-me a tua vontade, traga a mim aquilo que o Senhor quer, pois eu confio e espero em ti. Aos casados eu digo, o caminho diário é a nossa missão de todos os dias. O caminho que vai me acrescentar e que eu vou dizer, Deus me ajude a amadurecer em meu relacionamento, pois jamais eu posso dizer para ela e nem ela dizer para mim, você sabia que eu era assim. Quem já disse isso para alguém? Não precisa se denunciar agora. Porque você sabia que eu era assim implica em eu sempre serei assim, eu nunca mudarei, é isso que você ganhou no altar, engula com farinha se for assim melhor para você. E não é essa a realidade. Eu sou transformado e eu me torno alguém melhor para ela. Ela é transformada e se torna alguém melhor para mim. Nós somos transformados e crescemos. E é isso que acontece, a maturidade do casamento. Quando não acontece é porque um travou e disse, eu sou assim. E aí começam os grandes conflitos. Porque chega uma hora, um dos cônjuges vai dizer, eu não aguento mais, porque eu mudo, porque eu cedo, porque eu faço, e ela ou ele não faz, não cede, não muda, e aí é quando o inferno começa a acontecer.
Então, eu não sei o caminho é uma declaração maravilhosa de consciência e de humildade. Mas eu falo, Deus, me ajude a ser transformado, me ajude a crescer, a não ser o que eu era, que eu seja amanhã um ser melhor do que hoje. E que quando ela me encontrar 20 anos depois de casada, ela fala, caramba, você está bem melhor do que lá atrás. E essa tem que ser a realidade, esse tem que ser o caminho. Na vida profissional, o caminho, a sugestão que eu quero te dar é expanda os seus horizontes. Não olha só para aquilo que está diante de você pequeno ou grande, faça disso algo maior. Não olhe só para os mesmos métodos, para as mesmas rotinas, fale, Senhor, dê-me sabedoria. A Bíblia começa com sabedoria em Jacó, quando Jacó estava sofrendo injustiças no seu trabalho. A Bíblia nos diz que o salário dele foi mudado 10 vezes. Imagina que coisa chata ter o seu salário mudado 10 vezes. Mas chega um momento que Deus começa a dar visão para ele, revelação para ele, e ele começa então a expandir além, e ele começa a aplicar métodos na produção do rebanho, e ele começa a ganhar mais do que ele sonhou na sua vida. Então peça a Deus, Senhor, me dê discernimento para crescer, para aprender mais, para continuar evoluindo. Hoje a minha filhinha perguntou assim, papai, quando que você vai parar de estudar? Foi a conversa hoje, já tá. Eu falei, filhinha, quando eu morrer. Mas papai, você vai fazer 1000 faculdades? Eu acho que não, filhinha, mas eu não vou parar enquanto eu estiver vivo, filhinha. Mas por que, papai? Porque eu gosto de aprender, filhinha, porque a gente tem que aprender. Porque a gente tem que expandir, a gente tem que crescer, porque daí outros caminhos serão abertos. Na administração financeira, o caminho que nós precisamos provocar nestes dias é, Senhor, me ajude a viver somente com aquilo que tenho e não com aquilo que talvez eu tenha. Guarda essa palavra. Com aquilo que eu tenho, não com aquilo que talvez eu tenha. Primeiro eu tenho, depois eu uso, e não talvez eu tenha. Porque nós não sabemos se teremos. Então eu preciso ter sabedoria para administrar e para viver a vida com critérios. E na espiritualidade? Na espiritualidade é interessante, porque nós conhecemos o caminho, nós sabemos quem é o caminho, mas nós andamos parcialmente com ele. Nós não andamos plenamente com ele, nós não fazemos deles a nossa vida plena, 24 horas por dia, porque nós temos afazeres, porque nós temos a rotina, porque nós temos o trabalho, porque nós temos a vida, nós temos tantas coisas para sanar. Mas lá está Deus, e uma vez mais eu me refiro ao que cantamos, nos esperando para nos ver em secreto, e só em nos ver no secreto nos abençoar. Portanto, eu te digo, se você quer um caminho da espiritualidade, quando parece não haver um caminho que esteja te levando para um crescimento, comece olhando para a sua agenda. E deixe a agenda provar para você que há espaço nela para um caminho de tempo com Deus. E caminho de tempo com Deus não é o caminho quando eu falo, Senhor, está aqui a minha lista, e começo a falar toda a minha lista para Ele. Caminho com Deus é quando eu estou com Ele simplesmente dizendo o que eu acho, o que eu não acho, o que eu sou, o que eu não sou. Quando eu converso com Ele, ou quando eu fico mudo às vezes, Senhor, não tenho nada para falar, estou triste demais para falar, eu vou ficar aqui quieto nos seus pés. Me console, me ajude, me dê um caminho para trilhar, porque eu confio em Ti. Nós precisamos dele então em todas as áreas, nós precisamos dele em todos os caminhos, nós precisamos dele em todos os dias, porque ele sim sabe qual é o caminho que nós temos para seguir em todas as áreas, as que eu citei e outras. E aqui eu invoco as palavras do profeta Isaías, que escreveu o seguinte: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio, perceba, abandone seu caminho, seja este caminho qual for. E o homem mau, os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado, pois os seus pensamentos não são os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês.
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O Senhor quer fazer dos seus caminhos a manifestação do entendimento do caminho que Ele tem para você e para mim. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para Ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Irmãos e irmãs, quando você não souber o caminho, quando você olhar para a sua vida e falar, olha, eu continuo por aqui, por ali, mas eu não acho que esse caminho esteja me levando para lugar nenhum, ou para um lugar que eu queira estar. Eu te encorajo nesta noite, olhe para o Senhor e fala para Ele: Senhor, mostra-me o caminho, dê-me o discernimento, para que não corramos nenhum risco de caminhar sem direção, porque nos foi revelado em Jesus o caminho, a verdade e a vida. E essa vida é o que nós podemos viver neste hoje, entendendo os caminhos que Ele, o Senhor, tem para nós. Vamos ficar em pé. Vamos clamar a Deus, Senhor, dizendo: Senhor, em tantos momentos eu não sei o caminho, Senhor. Em tantos momentos eu ligo o piloto automático e prossigo sem a satisfação que gostaria de ter, prossigo de uma certa forma com frustrações, prossigo porque tenho que prosseguir, Senhor. Mas eu quero invocar nesta noite com você a palavra do profeta: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Nós queremos invocar então os seus caminhos para nós, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Eu citei somente algumas, mas eu te suplico, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, dá-nos o comando, dá-nos o caminho, para que o nosso quando de hoje não seja um hoje onde estejamos perdendo tempo precioso de vida. Ajuda-nos a olhar com seus olhos, ajuda-nos a enxergar com a tua visão, que tem absoluto controle de tudo que tem e que há para nós. E os caminhos que devem ser, Senhor, desviados, deixados, mudados de rota, eu te suplico nesta noite, ajude-nos, Senhor, e que tenhamos coragem para colocar fim em caminhos tortuosos e dizer: por aqui não mais. Ajude-nos também a ser inspirados, Senhor, para que todo caminho de frustração se torne caminho de alegria, que todo caminho que há a falta de esperança se torne um local e um caminho de fé. Fé de que o Senhor sabe qual caminho tem para nós. Em nome de Jesus nós te suplicamos, Senhor. Nós não precisamos saber o caminho, Senhor. Nós queremos ouvir qual é o caminho que o Senhor tem para nós. E este caminho para nós nos basta. Faz isso em nossa vida, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a vida. Amém e amém.